Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Silvia Matos. Nesse canal eu ensino crochê e o passo a passo de hoje é esse lindo chapéu aí para usar no verão. Ele é um tamanho infantil, mas ele é bem grandinho, acredito que vai dar para usar bastante tempo. A minha filha, ela tem 3 aninhos, então eu fiz ele bem larguinho para usar bastante tempo mesmo. E esse chapeuzinho eu fiz ele todo com fio barbante, o número 6, e ficou bem legal, ficou bem estruturadinho, olha. Fica uma gracinha e é super fácil de fazer, bem tranquilo mesmo. Então, gente, se você já gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se tiver alguma dúvida referente a esse chapéu, é só deixar aí abaixo nos comentários. Se tiver algum outro trabalho que vocês gostariam de ver, aprender o passo a passo, pode deixar também que eu farei o possível para trazer aqui para vocês. Caso alguém de vocês façam esse chapeuzinho, não se esqueçam de me marcar lá no meu Instagram, Silvia Matos Crochê, para eu ver, eu vou ficar muito feliz. E é isso, meus amores, comentem se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda no crescimento do canal e deixa a gente feliz, incentiva a gente a trazer coisas novas aqui para vocês. E vamos lá para as medidas. Sobre as medidas, eu sempre gosto de fazer um rascunho. De qualquer trabalho que eu for fazer, eu gosto de trabalhar dessa forma. Aí eu coloco no papel, coloco as medidas certinhas, ó. Aqui, a circunferência total, medi na cabeça da minha filha e deu 48 centímetros. A altura dessa parte aqui do meio, ó, que é essa parte dos quadradinhos, a altura do quadradinho, ficou com 7 centímetros. A aba eu fiz com 5 centímetros e essa parte de cima ficou com 15 centímetros de largura. Aqui embaixo eu coloquei os quadradinhos, né, que é os quadradinhos aqui da lateral, que deu um total de 7 quadradinhos. Gente, só uma dica. Quando você for medir aqui a circunferência total, você diminui aí uns 5 centímetros, porque eu fiz 7 quadradinhos. Coloquei todos juntinhos, deu um total de 48 centímetros. Só que quando eu uni todos os quadradinhos, ele aumentou 4 centímetros. Então, você vai tirar a medida aqui, a circunferência total da cabeça, e vai diminuir aí uns 4, 5 centímetros. Porque além do crochê ceder, quando você faz a união, essa costurinha aqui no meio, ele vai aumentar mais ainda. Então, para ficar certinho aí, façam, diminui aí uns 4, 5 centímetros que vai dar certo, tá bom? E vamos lá, então, para o passo a passo. Vou começar fazendo o anel mágico, peguei a ponta do meu fio, coloquei aqui, ó, sobre os meus dedos e dou uma volta, cruzo o fio. Aqui eu vou passar com a agulha por baixo dessa primeira laçadinha e trago o fio que está preso no novelo. Agora eu faço um ponto baixo para prender. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer um total de 8 pontinhos baixos. Eu não conto, esse primeiro que eu fiz eu não conto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vou puxar essa laçadinha aqui inicial para unir os pontinhos. Aqui eu já vou cortar esse fio, porque eu vou mudar de cor. Aqui eu venho nesse primeiro pontinho que eu fiz, eu vou inserir a agulha, pegando aqui as duas alcinhas, e vou trazer essa laçadinha aqui que eu acabei de cortar. Certo? Vai ficar assim, ó. Agora, eu venho nessa laçadinha do último pontinho que eu fiz. E puxo
a pontinha pra cá de novo, a pontinha do meu fio. Aí ele vai ficar assim, olha. Fica bem bonitinho o acabamento. E essas pontinhas eu posso deixar aqui pra trás mesmo. Aí com a agulha mais fina eu vou puxar por dentro dos pontos. Agora eu vou usar o fio roxo. Com o fio roxo aqui de qualquer parte, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui meu primeiro pontinho. Só segurar a pontinha aqui atrás com o dedo pra não soltar. Ou se você quiser pode fazer a laçadinha inicial. Aí eu puxo a minha laçadinha. Ó, essa pontinha que ficou aqui, eu vou passar aqui por cima da ponta da minha agulha. E aqui eu faço o meu primeiro pontinho baixo. E vou fazer mais um. Fazer mais 2 pontinhos baixos, que equivale à altura de um ponto alto. E aqui dentro desse mesmo espacinho, eu vou fazer um total de 4 pontinhos baixos com fechamento junto. Já fiz aqui o meu primeiro. Essa pontinha eu vou colocando aqui, ó, pra ir arrematando. Aí, dou uma laçada, venho no mesmo espacinho, trago o meu fio. Dou uma laçada, tirei 2 laçadinhas aqui, fiquei com 2 na agulha. Dou uma laçada, vou no mesmo espacinho, trago o meu fio. Dou uma laçada, tiro 2, fiquei com 3. Dou uma laçada, venho no mesmo espacinho, trago o meu fio. Dou uma laçada, tiro 2, fiquei com 4. E aqui, dou uma laçada, ó, e vou tirar todas de uma vez. Então, aqui eu fiquei com 4 pontinhos com fechamento junto. Aí, eu fecho aqui com o ponto baixo e faço uma correntinha aqui de separação. Dou uma laçada, vou para o próximo pontinho, não vou pular nenhum ponto de base, olha. A gente fez aqui 8 pontinhos baixos, então eu vou fazer 8 bloquinhos iguais a esse aqui, ó, esse primeiro que eu fiz. Então, eu dou uma laçada e vou para o próximo ponto de base e vou fazer a mesma coisa. Tiro 2, deixei 2, dou uma laçadinha no mesmo lugar. Tiro 2, fiquei com 3, dou uma laçada, insiro no mesmo lugar. Tiro 2, fiquei com 4, dou uma laçada no mesmo lugarzinho. Tirei 2, fiquei com 5. Agora eu dou uma laçada, tiro todos de uma vez. Faço um pontinho aqui para prender e mais um. E na sequência eu vou fazer um bloquinho igual a esse em cada ponto de base. Finalizando aqui com um total de 8 bloquinhos, com 4 pontinhos fechados junto. Vou continuar aqui e retorno pra gente fazer a próxima carreirinha. Chegando aqui no final da minha carreirinha, fiz aqui o último bloquinho. Aqui também eu já posso arrematar, cortar esse fio. E vou vir aqui, ó, naquele pontinho que eu fiz pra fechar os 4 pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui tá a segunda carreirinha. Aí eu vou puxar esse fio aqui pra trás, aqui, ó. Insiro a minha agulha aqui nessa primeiro ponto. Puxo aqui para trás. A gente pode colocar aqui pra ir arrematando na próxima carreira, ó. Os outros também eu já arrematei as 2 pontinhas que ficou pra trás. E esse aqui eu vou deixar a ponta aqui, ó, essa ponta do fio pra arrematar nessa próxima carreira. Essa próxima carreirinha também eu posso começar aqui de qualquer lado, desde que seja nesse intervalinho aqui, ó, entre um bloquinho e outro. Eu vou começar aqui, ó, essa ponta, a mesma coisa. Vou prender aqui a ponta do meu fio. Se você quiser, pode fazer a laçadinha inicial, como eu falei. Dou uma laçada, trago a minha laçadinha pra cá. Pego essa pontinha aqui, passo aqui por cima da minha agulha. Seguro ela aqui atrás novamente, ó. Aí, eu faço ponto baixo aqui para prender. Faço mais 1,
2 correntinhas. Aqui nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho de 3 pontinhos altos. Na sequência, eu dou uma laçada, ó, a pontinha já coloca aqui, pra gente ir escondendo. E aqui na sequência, eu dou uma laçada, venho para o próximo espacinho, ó, de intervalo entre um bloquinho e outro, e vou fazer aqui um leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos, tudo dentro desse mesmo espacinho. 3 pontinhos altos, 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3, certo? Aí vai ficar assim, ó. Próximo, 3 pontinhos altos, no mesmo espacinho. 2 e 3. Próximo, mais um leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos no mesmo espacinho. 1, 2 e 3. Dessa forma, eu vou seguir por toda a minha volta, intercalando faço um leque, né, que são 3 pontinhos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontinhos. Próximo espacinho, eu faço 3 pontinhos, que vai ficar igual esse aqui, ó. Aí vai ficar no formato, assim, do quadradinho. Onde tem o leque, vai ser os cantinhos do quadrado. Vou terminar aqui a minha carreirinha e retorno pra gente dar continuidade. Terminando aqui a minha carreirinha, que eu já posso também arrematar, cortar esse fio. Venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz. E trago esse fio pra cá. E volto aqui no último pontinho, pegando só a alcinha de trás, olha. E puxo pra cá. Olha como fica perfeito esse acabamento, gente, olha. E aí, essa pontinha eu posso trazer pra cá, dar um nozinho. Trago aqui pra dentro dos pontos. E posso arrematar com um pinguinho de cola pra ficar bem preso. Aqui é só cortar o excesso. E está prontinho aqui os quadradinhos. Eu fiz aqui um total de 7 quadradinhos, que é a medida aí que eu preciso para o chapéuzinho. Aqui eu fiquei com 8 centímetros, que vai ser essa medida aqui, a circunferência da cabeça, 48 centímetros. Se você estiver fazendo um chapéu maior, aí você aumenta a quantidade de quadradinhos. Agora, eu vou unir todos esses quadradinhos aqui com o fio roxo. Que eu vou fazer a minha laçadinha inicial. Dou uma volta aqui no dedo, trago o fiozinho e... Vou iniciar aqui no cantinho, bem no meio do leque. Insiro a minha agulha, insiro lá no outro quadradinho. E aqui eu trago a minha laçadinha. E vou fazer aqui um ponto baixo para prender. Essa pontinha eu deixo lá pra trás, pra esconder entre os pontos. E aqui, gente, nessa sequência, eu vou fazer uma costurinha pra ficar igual essa aqui, olha. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego a laçadinha desse quadradinho, a laçadinha de baixo, certo? E essa laçadinha do outro quadradinho, ó. Inserindo bem no meio do ponto aqui, ó. Trago a minha laçada e faço o ponto baixíssimo, passando pelas duas laçadinhas, certo? Vou aqui, pego uma laçadinha a laçadinha de baixo, beijinho, insiro a minha agulha bem no meio aqui, ó.
do pontinho. Pego o meu fio que tá por baixo e trago, passando pelas duas laçadinhas, fazendo um ponto baixíssimo. Pego uma laçadinha desse lado, uma laçadinha desse outro lado, trago o meu fio, passo pelas duas laçadinhas, saio com ele aqui em cima. Pego uma laçadinha de um lado, a laçadinha aqui do outro lado, pego o fio, passo por dentro de tudo, venho aqui pra cima. Então, eu vou fazer isso até chegar no final aqui do meu quadradinho, pegando todos os pontinhos, certo? Com cuidado pra não puxar o fio. Chegando aqui no final, eu vou pegar aquela correntinha lá que a gente fez de separação no meio do leque, ó, do outro lado também, e faço o meu pontinho. Ó, vai ficar retinho aqui, olha. E aqui eu já posso arrematar. Deixar a pontinha aqui por baixo. Dessa forma, eu vou fazer com todos os meus quadradinhos. Vou unir aqui os 9 quadradinhos e volto pra gente fazer a próxima parte. Tenho aqui a união dos 7 quadradinhos. E agora, eu vou unir essas duas partes pra que ele fique assim, ó. Um círculo. E essa costurinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros. Vou terminar aqui, essa parte, ó. Unir fazendo o círculo. E daí eu volto pra gente fazer a parte de cima. Lembrando que depois que você faz essa união, ele aumenta mais ainda. No meu caso, aumentou 4 centímetros. Vou fazer aqui a minha costurinha, unindo essas duas partes. E volto pra gente fazer a parte de cima do nosso chapéu. E agora, a gente vai fazer a parte de cima. Começo fazendo o anel mágico. Ciro a agulha aqui por baixo dessa primeira laçadinha, trago o meu fio e dou um pontinho aqui para prender. Esse primeiro ponto eu não conto. E aqui na sequência, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos aqui dentro do meu anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui a pontinha, ó, fiozinho, para unir todos esses pontinhos aqui. E venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto aqui da segunda carreira. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou colocar o marcador. Segunda carreira, eu vou fazer um aumento para cada pontinho de base. Então, se eu fiz aqui na primeira carreira 6 pontinhos baixos, nessa segunda, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Fiz aqui o meu primeiro pontinho, coloquei o marcador e vou fazer aqui mais um pontinho no mesmo espacinho. Então, vou ficar aqui já com o meu primeiro aumento. Próximo.
2 pontinhos no mesmo espaço. Próximo, 2 pontinhos. E dessa forma eu vou seguir até chegar no marcador. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, da minha segunda carreirinha, ó. Tira aqui o marcador. Esse fio aqui é o fiozinho lá do anel mágico. Eu vim conduzindo ele por dentro dos pontos para esconder ele totalmente. Aqui eu venho no primeiro pontinho que eu fiz aqui da segunda carreira, ó, eu vou fazer o meu ponto baixo. Fiz o primeiro pontinho baixo, coloco o marcador. E aqui nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda essa volta. Então, eu fiz aqui, ó, o primeiro pontinho, vou fazer mais um no mesmo espacinho, certo? Aqui no próximo pontinho de base, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu faço um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Essa linha escura é um pouco ruim para ver, né, os pontos, mas é tranquilo de fazer isso aqui, gente. Então, é só intercalar um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui, ó, no final da minha terceira carreirinha, tiro o marcador, venho aqui nesse primeiro pontinho e vou fazer já um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, intercalando dessa forma por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui, ó, fiz aqui o meu primeiro pontinho, mais um pontinho aqui no mesmo espaço. Aqui na sequência, 2 pontos baixos sozinho. Pontinho, próximo espacinho, ó, um pontinho. Próximo, um aumento, 2 pontinhos no mesmo espaço. Desse jeito eu vou fazer por toda a minha volta. Cheguei aqui no final da minha quarta carreirinha, tiro o marcador, venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Aqui na próxima carreirinha, eu vou fazer um intervalo de 3 pontinhos baixos antes do aumento. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, no mesmo espacinho, eu faço aqui o segundo ponto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. Na sequência, eu faço um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. Aqui eu vou fazer o meu aumento, ó. O aumento ficou antes do aumento anterior. Então, aqui eu vou fazer os 2 pontinhos juntos. Aí, ó, em cima do aumento, um ponto sozinho. Próximo, mais um ponto sozinho. Próximo, mais um ponto sozinho. Então, nessa carreira, o meu aumento ficou um aumento antes do aumento da carreira anterior. Para não ficar um em cima do outro, porque senão, se a gente fazer os aumentos todos um em cima do outro, vai acabar que fica esses cantinhos assim, ó, essas marcações. E a gente quer que fique bem redondinho essa base. Então, eu fiz aqui o meu segundo aumento, faço os 3 pontinhos. 1, 2 e 3. Próximo aumento. Dessa forma, eu vou fazer por toda a minha volta. Terminei aqui a minha quinta volta. Tiro o marcador, faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Coloco o marcador. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer um intervalo aqui de 4 pontinhos baixos entre cada aumento. Fiz aqui o meu primeiro, faço o segundo, o terceiro e o quarto pontinho. Próximo eu faço o meu aumento. Então, aqui o meu aumento já ficou 2 pontinhos antes do aumento da carreira anterior. Aí eu continuo, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontinhos, na sequência, um aumento.
2 pontinhos no mesmo espaço. 1 e 2. Daí eu sigo 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos, um aumento, até chegar no final dessa carreirinha. Cheguei aqui no final, ó. Nessa próxima carreirinha eu vou fazer o seguinte. Fiz aqui o meu primeiro pontinho, aqui no segundo eu faço o meu aumento. Aí eu faço 5 pontinhos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu faço o aumento. E desse jeito eu vou fazer por toda a minha volta. 5 pontinhos baixos, um aumento, 5 pontinhos baixos, um aumento. Tá vendo que vai ficando bem redondinho? É só a gente colocar o aumento ou um pontinho antes ou um ponto depois do aumento da carreira anterior. E cheguei aqui no final da minha carreirinha. Na próxima carreirinha eu vou fazer um intervalo de 6 pontinhos baixos entre um aumento e outro. E eu vou seguir, gente, dessa forma, cada carreirinha eu aumento um pontinho baixo entre um aumento e outro, até atingir a medida que eu preciso para essa parte aqui de cima do meu chapéu. Eu vou fazer as minhas aqui, até atingir a minha medida, e volto para a gente prender nessa parte aqui da lateralzinha do chapéu. Terminei aqui a parte de cima do chapéu, o topo, e eu fiquei aqui com um total de 12 carreirinhas. A última carreirinha, ela ficou com um intervalo de 12 pontinhos baixos. Então, aqui eu fiquei com um total, nessa última carreira, de 70 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, ó. Cada quadradinho desse tem 10 pontinhos baixos. Então, bateu com esse aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar aqui, porque eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui, para ficar a mesma cor, para não dar muito, assim, diferença na hora que eu for juntar com essa parte aqui. Então, eu vou fazer aqui um total de 70 pontos baixos aqui em cima, e volto pra gente unir nessa outra parte aqui do topo. Então, eu vou pegar aqui de qualquer parte, vou começar aqui desse início, tirando o meu fio aqui por cima, segura aqui embaixo e faço aqui um pontinho baixo para prender. E vou seguindo aqui, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar no final dessa minha carreirinha. Fazer, então, por toda a minha volta, uma carreirinha de pontos baixos, finalizando aqui com um total de 70 pontos, a mesma quantidade que eu tenho aqui no topo, 70 pontos, e daí eu vou unir essas duas partes. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha de pontos baixos, fiz aqui por toda a volta, certo? Agora eu vou tirar o meu marcador e vou começar a fazer aqui a costurinha. Essa pontinha eu vou deixar aqui, ó, vou conduzir por dentro dos pontos para arrematar. Então, eu vou começar aqui desse primeiro pontinho mesmo. Vou inserir aqui. Trago meu fio e passo por dentro dessa laçadinha aqui. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma laçadinha de cada parte, ó. Venho aqui na parte do topo, tem essas duas laçadinhas. Eu vou pegar apenas a laçadinha de baixo, insiro a minha agulha. Venho aqui nessa parte da lateral e vou inserir a agulha aqui no meio dos pontinhos, ó, pegando apenas também uma laçadinha. Inserir aqui no meio do ponto, vou pegar uma laçadinha. Aqui eu tô com 3 laçadinhas na agulha, então eu laço o meu fio, trago e passo por dentro dessas 3 laçadinhas. Próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá nessa parte aqui, tiro a minha agulha, pego uma laçadinha, venho na parte da lateral, pego uma laçadinha, ó. Fiquei com 3 laçadinhas aqui na agulha.
Laço meu fio, trago e passo por dentro das 3 laçadinhas. Pega um pontinho, laço. Pega outra alcinha, laço meu fio e trago passando por dentro. Vai ficando assim, ó, a costurinha. A mesma coisa que a gente fez aqui na lateralzinha é essa costurinha aqui. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha volta. Terminando, eu retorno pra gente fazer a parte aqui de baixo, que é a aba do nosso chapéu. Essa lateralzinha, toda a parte de cima. Aqui eu já posso arrematar, cortar esse fio. Puxo a pontinha aqui, eu trago essa ponta pra dentro do chapéu e arremato pra não ficar essas pontinhas pra fora. Olha como ficou bonitinho essa costurinha, gente, ó. Fica um acabamento bonito. Esse acabamento também pode fazer com a agulha. Eu prefiro assim, que é mais rápido, passando por dentro dos pontos. Se você quiser, você pode usar uma agulha de tapeçaria, que esconde totalmente essa pontinha. Daí, eu corto aqui o excesso. E está prontinho, ó. Vou dar costurinha na lateral. Agora, a gente vai fazer a parte da aba. Para fazer essa parte da aba, eu vou começar aqui de qualquer parte também. Vou engatar aqui o meu fio. Vou dar um nozinho. E dar os 2 nozinhos para ficar bem preso. Certo? Aqui eu faço um ponto baixo. E mais um. Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou intercalar 2 pontos baixos sozinho, um aumento, 2 pontos baixos sozinho e um aumento por toda essa volta, ó. Fiz aqui já os 2 pontinhos baixos, no próximo eu faço um aumento. Ó, a pontinha que eu iniciei, eu vou conduzir ela aqui por dentro, ó, pra esconder. Então, aqui eu faço os 2 pontinhos, que é o meu aumento. Na sequência, um ponto sozinho. Sequência, próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento, 2 pontinhos no mesmo espaço. Um ponto sozinho, um ponto sozinho, um aumento. 2 pontinhos no mesmo espaço. E dessa forma, eu vou seguir por toda a minha volta. Eu vou fazer 2 pontos de intervalo sozinho, um aumento. 2 pontos, um aumento. Terminando aqui, eu retorno pra gente dar continuidade. Terminei aqui a minha carreirinha, ó, por toda a volta. Minha carreirinha com os aumentos. E agora, eu vou fazer mais 2 carreirinhas aqui, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Aí, na sequência, eu já vou fazer um ponto baixo. Coloco aqui o marcador, nesse primeiro pontinho. E vou fazer aqui um ponto para cada pontinho de base, por toda a minha volta. Vou fazer aqui 2 voltas. Terminando, eu retorno pra gente dar continuidade. Terminei aqui a minha terceira carreirinha dessa parte da aba, ó, tirei o meu marcador. Faço um ponto baixíssimo. E, ó, e aqui no mesmo lugar, aqui, ó, na sequência eu já faço um ponto baixo. Coloco aqui o marcador.
Nessa carreira, eu vou fazer 5 pontinhos baixos e um aumento. Fiz aqui o primeiro pontinho. Mais um. 2. 3. 4 e 5. No sexto pontinho, faço um aumento. 2 pontos no mesmo espacinho. Certo? Na sequência, 5 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. No sexto pontinho, um aumento. Desse jeito, eu vou fazer por toda a minha volta. Certo? Terminei a minha quinta carreirinha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E já faço aqui o meu primeiro pontinho baixo. Coloco o marcador. Agora, eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto aqui, sem nenhum aumento. Vou fazer as minhas aqui e retorno pra gente fazer a parte final. Finalizei aqui as minhas carreirinhas, as 2 carreirinhas sem aumento. Nessa parte aqui, gente, se você quiser essa aba mais curtinha, se você for usar ela assim pra baixo, ó, pode deixar desse tamanho mesmo. Agora, se você quiser ela maiorzinha, aí é só aumentar aí a quantidade de carreira. Então, essa parte aqui é opcional, tem gente que gosta mais curtinha, tem gente que gosta maior. Eu vou fazer aqui mais uma carreirinha de pontos baixos, sem aumento. E depois eu vou fazer mais uma carreira com aumento, porque eu quero o meu maiorzinho mesmo. Que aí você pode ter a opção de usar assim, ó, viradinho, assim pra cima, retinho. Tem mais opção pra usar esse chapeuzinho. Então, eu vou fazer a minha aqui, mais uma carreirinha sem aumento. Depois eu volto pra gente fazer uma carreirinha com aumento. Terminei aqui mais uma carreirinha. E agora, para essa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontinhos baixos. Que eu faço uma correntinha e venho no mesmo espacinho, um pontinho baixo. Coloco o meu marcador. Na sequência, eu vou fazer 11 pontinhos. Então, vai ficar um total de 12 pontos. Aí, eu faço um aumento. E vai ficar dessa forma. 12 pontinhos de intervalo entre cada aumento. Então, eu fiz aqui meu primeiro pontinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Próximo espacinho, faço um aumento. 2 pontinhos juntos. E 2. E dessa forma, eu vou seguir até aqui onde está meu marcador. 12 pontinhos baixos, um aumento, 12 pontinhos baixos, um aumento, por toda a minha volta. Aqui, ó, no final da minha carreirinha, com os aumentos, esse fio aqui eu já vou arrematar. E essa última carreira, eu vou fazer com essa cor, com a cor clara aqui da florzinha. Que eu já puxo esse fio. Tiro o marcador. E vou fazer aqui a laçadinha inicial para começar a minha próxima carreirinha. Certo? Essa pontinha eu deixo aqui, ó, para ir conduzindo ele até esconder totalmente. E venho aqui no próximo pontinho, trago a minha laçadinha. Passo o pontinho baixo. Feito o pontinho baixo aqui, vou para o próximo. Faço ponto baixo. E aqui eu vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, sem aumento.
Só seguir aí os 2 fiozinhos, essas 2 pontinhas aqui eu vou colocar embaixo para ir arrematando. E vou seguir desse jeito aqui por toda a minha volta. Terminei aqui a minha carreirinha. Aqui nessa parte eu já posso finalizar. Mas se você quiser fazer uma carreirinha de acabamento, pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Vai aqui no próximo pontinho, a laçadinha, faz um ponto baixíssimo. Daí você faz o ponto mais folgadinho para ele não repuxar. Ó, pode deixar bem folgadinho. Daí faz aí por toda a parte. Ou se você quiser também, pode fazer o pontinho caranguejo pro acabamento. Que o meu eu vou deixar desse jeito mesmo. Venho aqui, ó, pra ficar um acabamento bem bonitinho aqui, eu venho nessa carreira, nesse primeiro pontinho aqui, onde eu comecei, insiro a minha agulha, olha. Puxo essa laçadinha aqui para trás. Venho aqui, ó. Nesse último pontinho que eu fiz, pego, insiro a agulha aqui entre a laçadinha e puxo ela pra frente. Ó, ela vai ficar assim, ó. O acabamento vai ficar bem certinho. E aí, essa pontinha aqui eu puxo pra trás. Eu puxo ele, dou um nozinho aqui para prender. E vou puxar aqui por dentro dos pontos, ó. Ou você pode fazer esse acabamento também com a agulha de tapeçaria, se você preferir. Eu gosto de fazer assim porque é mais rápido. Uso uma agulha mais fina, né? Que passa com facilidade aqui por dentro. E é só puxar aqui por dentro. Se você preferir, coloca um pinguinho de cola aí, cola de silicone e corta esse excesso. E olha como é que fica aqui do lado de fora, aqui do lado de dentro também ficou escondidinho aqui esse ponto. Mamãe. Oi. Toma. Obrigada, amor. Esse é seu. É meu? Obrigada. Te dá, beijo. Beijo. Abaixo, abaixo. E ficou assim, gente, o nosso chapéu. Uma gracinha. Não se esqueçam, se vocês fizerem esse modelinho, por favor, me marca lá no Instagram de vocês que eu quero ver, tá bom? E é isso, um beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.